Boa noite para você que está nos assistindo também ao vivo, em gravação. Que alegria ter você conosco também nessa noite. Eu queria convidar você para a gente louvar o Senhor com o Salmo 133. Essa canção é uma canção que a gente... na verdade, praticamente o Salmo feito em canção. A gente vai cantar aqui uma canção nova. E aí eu quero convidar você, se você pode, quando a gente começar a cantar, fique de pé no seu lugar. E, de repente, é uma oportunidade de você olhar para quem está do seu lado e dar uma boa noite, falar assim, olha que bom que a gente está junto aqui. Amém? Vamos celebrar a alegria de estarmos juntos aqui. Amém, queridos? Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Dizer boa noite, você é bem-vindo, boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Vamos alegrar na presença do Senhor. Ó, quão bom e agradável, ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Vamos cantar mais uma vez, encontrar em Cristo juntos. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Aleluia, pode sentar no seu lugar. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, irmãs, no Salmo 25, há uma oração de Davi que pede auxílio divino. Nós vamos unir as nossas vozes, aliás, alternar. Eu vou fazer a leitura do primeiro e vocês fazem dos pares e assim por diante até o verso 10. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, guardam na sua aliança e os seus testemunhos. Vamos continuar nossos cânticos de louvor e adoração a Deus. Aleluia. Nós temos provado da bondade do Senhor todos os dias. Eu tenho testemunhado disso na minha caminhada, na minha família. Eu tenho testemunhado isso na vida da minha filha, que sempre chega para contar uma bênção que aconteceu na escola, sempre conta alguma bênção que aconteceu na igreja. Porque nós somos aqueles que caminham ao lado daquele que é criador de todas as coisas. E quando a gente caminha com o Senhor, a gente pode ter sempre a expectativa de que grandes coisas estão por vir. Eu creio nisso. Ainda que nessa terra a gente não consiga viver plenamente essas grandes coisas que o Senhor tem por nós, por conta da vulnerabilidade que o pecado traz para nós. Mas nós somos aqueles que não morrem mais, nós somos aqueles que aguardam o dia em que nós viveremos eternamente diante do Senhor, porque grandes coisas estão por vir. Você crê nisso? Vamos louvar o Senhor, fique de pé no seu lugar. Cantamos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Por isso cantamos que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. E não há outro Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Nós cremos que Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão
Ninguém é como o Senhor, Pai, que nos promete grandes coisas, que faz grandes coisas. Desde a eternidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus que trabalha o tempo todo para aqueles que te esperam, Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam, que rendem-se a Ti, aqueles que confiam no Senhor, Deus. Por isso nós cantamos essa canção: toma-me, Deus, toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Eu sou teu.
porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Porque Ele vive, a nossa vida é mais que abundante. Amém? Você pode cantar assim? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, O quê? terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar mais uma vez. Porque Ele vive. Porque Ele vive, Diga. eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor nosso Deus, grandes coisas o Senhor já fez neste lugar. Grandes momentos, grandes emoções, grandes realidades. E nós somos muito gratos. Nós te louvamos porque temos visto em nossa vida e na vida de muitos irmãos aquilo que o Senhor tem operado neste lugar através do teu Santo Espírito e pela tua grande bondade. Nós te louvamos e te pedimos, ó Deus, que nos momentos de alegria, nos momentos de sofrimento, nos momentos de aflição, nos momentos de desventuras, a tua mão possa nos guiar, nos sustentar, guardar-nos, dar-nos força, alento, esperança, para que nós possamos continuar esta caminhada que o Senhor preparou para cada um de nós, preparou para nós andarmos na companhia do Senhor Jesus. E nós nos alegramos,
junto com todos os que estão aqui, com todos os que estão participando conosco, de poder elevar as nossas vozes, cantar, falar com as nossas vozes e também com o nosso espírito, porque o Senhor ouve aquilo que nós falamos, mesmo que nós não estejamos pronunciando palavras. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E permite, Senhor, que no decorrer deste evento de culto, não seja apenas um evento, seja uma realidade marcante na vida, no coração, na fé de cada um de nós. Abençoa-nos e guarda-nos. Em tudo nós te pedimos pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Amados irmãos, queremos saudar a todos na bendita graça e na bendita paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este tempo de adoração, de louvor, de comunhão também. Que bom estarmos juntos para celebrá-lo, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nosso abraço particular aos queridos visitantes. Queremos conhecer, se há porventura entre nós nessa noite, alguém aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, nós gostaríamos de conhecê-lo melhor, que você puder ficar em pé onde você se encontra. Nós vamos chegar até você. É um jovem aqui do lado do nosso vice-presidente, outro ali atrás. Receba o abraço carinhoso da igreja, uma singela lembrança a você. Deus possa muito abençoar a sua vida. Meus irmãos, nós estamos recebendo hoje a revista Identidade Cristã, edição de maio, e eu quero encarecer a você que possa ler com muita atenção essa reportagem de capa, bastante sugestiva. Parabenizar aí o nosso Ministério de Comunicação por apresentar com mais detalhe a vida de alguns dos nossos líderes, normalmente aqueles que foram eleitos na última Assembleia Geral Extraordinária, lá no começo do mês de abril, e que vão assumir no dia 1º de julho seus encargos. Alguns são reconduzidos, outros estão começando a sua jornada no oficialato, serão inclusive ordenados presbíteros e diáconos. Realmente é uma considerável reportagem com informações bastante significativas desses nossos líderes. É uma parcela deles, há outros oficiais também, que quem sabe oportunamente a gente pode fazer uma outra reportagem complementando, ou na próximo evento de eleição. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês da família. Hoje pela manhã nós enfatizamos esta realidade e nós queremos falar exatamente do que está aí na tela, o Congresso da Família dos dias 19 a 21 de maio. Sexta-feira à noite, sábado das 15 às 20 e no domingo, no trabalho regular da igreja, nós estaremos concluindo as atividades. Então venha, traga a sua família, todas as gerações, em conjunto de família aqui da nossa igreja, que pega 3, 4, 5 gerações. Nós queremos aqui congregar as famílias da igreja para tratarmos de um tema tão palpitante. A família é mais do que célula máter da sociedade, é projeto de Deus. Um projeto muito especial da parte do coração do Senhor. Está na ordem da criação, antecede até a redenção, num certo sentido. É claro que a redenção está desde a eternidade. Mas ela tem um papel muito importante na própria sobrevivência da civilização. E nós queremos tratar com muito cuidado e muito carinho dessa temática. Então, por favor, não há pré-inscrição, nós vamos só estar insistindo que você esteja aqui, chegue. O trabalho vai ser aqui no espaço de adoração e você certamente será muito beneficiado juntamente com a sua família. Há informação mais específica dentro da revista a esse respeito também. E dentro da revista você vai encontrar a reportagem sobre a campanha que lançamos domingo passado. Muitos estavam aqui, outros não, e a gente volta a bater na tecla. Você já tem aí o seu cartão compromisso. Tem gente que já começou a colocar aqui o cartão compromisso. Quem sabe você que levou para casa, teve tempo de orar, pensar, preencher o cartão compromisso. Se ainda não fez, pode fazê-lo ainda agora no momento do culto. Você vai colocar o seu nome completo,
telefone de contato, e-mail, o valor do seu compromisso, que você pode entregá-lo ou numa parcela única ou em diversas parcelas. E se for em diversas parcelas, você vai dizer, eu vou contribuir a partir do mês de maio, junho, julho. Quem sabe podemos abrir janela aí para pagamentos começados mais para frente. Você ainda vai dizer qual é o melhor dia do mês que você vai poder realizar a sua contribuição. Agora, nós vamos colocar aqui nessa urna, e nós não vamos saber o compromisso até o dia 1º de julho, quando nós vamos contabilizar o que, pela fé, nós já estaremos recebendo. Porque a obra, mercê de Deus, nós começaremos ainda no final deste mês, porque a obra ali no nosso templo não pode mais sofrer solução de continuidade. Você está vendo ali, nesta figura que é emblemática da nossa campanha, o telhado do nosso templo histórico. Nós fizemos uma visita de drone ali e vimos como ele já está deteriorado e com isso o que vem abaixo dele. Por isso nós vamos abrir o telhado, vamos reestruturar tudo aquilo, fazer um novo forro, trabalhar com a iluminação. Com isso nós vamos ter que mexer no chão também, novos carpês, alvenaria certamente vai ter que ser arrumada, pintura. Então, uma obra de fôlego. Nós temos um alvo nesta campanha de arrecadar R$250 mil, e eu tenho certeza que esse dinheiro já está assegurado, porque o Senhor já nos conferiu, está na responsabilidade de cada um de nós. Agora, você, decidido já a fazer sua contribuição, você vai pegar um envelope que é da mesma cor de telha, este alaranjadão aqui, e você vai colocar a oferta aqui dentro. O envelope não virá encartado na revista ou nos boletins subsequentes. Você vai pegar na entrada e dizer, hoje eu vou trazer essa contribuição, e entregar no momento do ofertório. Se passar o momento do ofertório, você pode procurar qualquer dos oficiais e entregar para ele, que vai chegar do mesmo jeito. É porque a contribuição que estiver aqui dentro é que nós vamos saber que ela se refere à campanha. Se você usar o outro tipo de envelope, a gente não vai ter como descobrir isto. Deus já está nos abençoando de realizar a campanha, o projeto, e certamente até o fim seremos coroados de êxito também. Eu gostaria nesse momento de conclamar a todos para que tivéssemos um momento de oração silenciosa, onde vamos apresentar ao Senhor nosso coração, nossa súplica, vamos confessar os nossos pecados, na certeza de que o sangue precioso de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Oremos. Senhor, sonda e conhece o nosso coração. Se há algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Faze com que os nossos passos trilhem as veredas da justiça, do amor, da misericórdia. Acolhe, ó Deus, nas nossas súplicas. Os teus filhos apresentam suas necessidades numa convicção. O Senhor é o Deus que provê todas as nossas necessidades, de ordem material, espiritual, emocional. O Senhor é rico em atender-nos e superar as nossas mais altas expectativas. Confessamos a Ti, ó Deus, a nossa precariedade, nossa pecaminosidade, mas também a nossa confiança de que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar dos nossos pecados. Nós assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Em preparação ao nosso momento de ofertório, eu queria convidar os irmãos para abrirmos juntos a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. E eu gostaria de convidar os irmãos para que pudéssemos ler de forma responsível. Leia os números pares, ímpares, os irmãos, os pares. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amar. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse é um momento de intimidade nossa com o nosso Senhor, um momento em que a gente traz perante a presença do Senhor o fruto dos dons e talentos que Ele nos dá para o nosso trabalho secular no dia a dia. E eu queria dizer aos irmãos que não fazem parte ainda da nossa igreja que se sintam muito à vontade, porque nós temos nesse momento uma parte preciosa do nosso culto. E convidando já os nossos diáconos para recolherem os nossos dízimos e ofertas, gostaria também de convidar as crianças que em seguida viessem, enquanto nós cantamos o hino sobre o número 57. Então, o hino 57. A terra semeamos a fim de dar-nos pão, mas Deus é quem a nutre com benfazeja mão. É Deus quem manda o freio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. O Criador de todo, que em toda parte está, colore a flor silvestre e a estrela brilho dá. Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador,
a nós fazendo herdeiro de todo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Vamos orar agora com o diácono Reinaldo. Pai de amor, Deus eterno, somos gratos, Pai, por tantas e tantas bênçãos que temos recebido, Teu sustento, Teu cuidado. Te louvamos porque podemos ter saúde para estar na Tua casa, Te bendizendo, Te louvando, Pai. E assim nós queremos, com o coração agradecido mesmo, Pai, render graças a Ti, pedir a bênção do Senhor sobre o que trazemos à Tua casa, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as pessoas que irão administrar os numerários, ó Pai, os dízimos e ofertas que são colocados aqui, consagramos a Ti, Senhor, assim como consagramos também as nossas vidas, Pai. Consagramos também esses pequeninos a Ti, Pai, pedindo que o Senhor esteja dirigindo a Tua palavra no coraçãozinho de cada um deles, ó Pai. Prepara também a cada um de nós, nossos corações e mentes, para receber a Tua palavra que já colocaste na mente e no coração do Teu servo, Pai. Assim nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos e Te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz, amados. Uma alegria poder estar com os irmãos aqui, saber que Deus nos dá mais uma oportunidade. Eu sei que Ele é o Deus que controla todas as coisas e controla as nossas vidas. Por isso é que você está nesse lugar nessa noite. Por isso é que eu estou aqui. Por isso é que você nos assiste aí da sua casa, sabendo que Deus tem algo para o nosso coração. Já fomos elevados pelos cânticos, já lemos a palavra, já cantamos a palavra de Deus. E agora eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 7. Os irmãos encontraram? Nos diz assim a palavra, o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, eu te louvo, porque eu sei que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Senhor amado, eu sei que o Senhor pode falar ao nosso coração muito além daquilo que sai da boca de alguém que está à frente, mas Tu podes, através do Teu Espírito, falar aos nossos corações. É isso que eu quero te pedir, ó Deus, que Tu possas trazer a nós nessa noite, como sempre tem feito, Pai, pelas manhãs, a cada momento que nos debruçamos sobre a Tua palavra, onde o Senhor tem nos falado, nós clamamos que o Senhor continue a fazê-lo, isso para a glória do Teu nome e não para a honra humana. A Ti a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu creio que essa é uma das mais belas ilustrações que se constam na palavra a respeito de como Deus pode agir. Encontramos Deus sendo comparado a tantas outras, a outras formas de trabalhar, mas ao profeta Jeremias, ele se mostra em um trabalho semelhante àquilo que o oleiro faz. E esse texto,
ilustração ao vivo, né, que Jeremias teve, foi um momento muito específico em que o profeta estava em crise. Jeremias foi um profeta usado por Deus para denunciar aquilo que estava acontecendo que desagradava o coração de Deus. E através de Jeremias, Deus dizia que ele haveria de destruir, haveria de ter uma justiça diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que havia um problema. Deus estava usando Jeremias para dizer que vinha juízo, e o juízo nunca vinha. E Jeremias entrou em crise, porque ele estava entre duas coisas muito complicadas. Uma delas era o seguinte: eu quero fazer a vontade de Deus. E por outro lado, ele sofria por fazer a vontade de Deus. Deus dizia: fale ao povo, que eu vou destruir, vamos tornar cativos. Mas ao mesmo tempo estava demorando demais para aquilo acontecer. E as pessoas começaram a perseguir Jeremias. Começaram a querer fazer conchavos para mostrar que ele não tinha palavra, que a gente pode construir os nossos próprios profetas. E então, diante dessa crise, Deus leva Jeremias até a casa do oleiro. E eu creio que uma das coisas básicas que Deus queria mostrar: Jeremias, eu comando todas as coisas. Não tem nada que foge da minha mão. A história está nas minhas mãos, inclusive a sua. Não ache você que alguma coisa está errada. Eu comando todas as coisas. E eu creio que esse trabalhar de Deus, e que se falou especificamente a respeito de Israel em um momento que vivia, na verdade é aquilo que Deus pode falar comigo e com você. Eu creio que eu sou um vaso. Na verdade, falando de forma mais específica, barro nas mãos do oleiro. Você pode se ver dessa maneira? Como um barro nas mãos do oleiro? Eu sei que nós estamos falando, nesse tempo, nesse trimestre, sobre graça. E tem uma coisa presente, em que quando Deus pega algo que está desfeito, desfigurado, ou algo que estava complicado, e Ele ali dá nova vida e novas oportunidades, nada mais pode ser a não ser por essa graça soberana dEle. 1 Pedro 5,10 nos diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Eu creio que eu estou debaixo desse Deus de toda graça. Você pode confirmar isso no seu coração? Você só pôde chegar essa noite até aqui porque você está nas mãos desse Deus de toda graça. E o que eu queria que a gente olhasse um pouquinho para esse texto de uma forma muito singela, é de perceber como esse Deus que trabalha a sua igreja, como Ele trabalhou com Israel, mas é um Deus que continua trabalhando com a igreja que somos nós. Mas essa igreja não é simplesmente um organismo. Essa igreja é formada por pessoas com tantos defeitos, problemas, imperfeições, pessoas que estão sendo cuidadas por Deus a cada dia, e essa pessoa sou eu e você. Conquanto que a gente seja sentados aqui em uma igreja, e a gente se olhe, e pareçamos tão perfeitos, com aquilo que somos, mas na verdade estamos nas mãos de um oleiro sendo trabalhados. E a primeira coisa que eu queria que a gente se lembrasse é que o nosso Deus continua a trabalhar. O texto nos diz o seguinte: descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia. Eu sei que nas aulas que nós ouvimos, a respeito da criação do mundo, do criacionismo, alguns entendem que não existe um Criador. Tudo aconteceu por acaso. É o Big Bang, ou qualquer aquilo que possam colocar como explicação. Mas, na verdade, existe também uma posição da seguinte maneira, de que há sim um Criador, mas esse Criador criou tudo, como se criasse um relógio, deu a corda e deixou para que pudesse então caminhar sozinho. Mas a verdade é que o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha até hoje. O Salmo 127, que até ouvimos pela manhã, vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, inútil vos será o quê? Levantar de madrugada, repousar tarde, aos seus amados Ele o dá. Isso são ações presentes. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Jesus já dizia, né? Eu trabalho, como meu Pai também trabalha. Nós servimos a um Deus que hoje continua a trabalhar. Desde o momento, antes de você abrir os seus olhos, Deus já estava trabalhando para com a minha e a sua vida. Mas esse Deus, Ele tem nas suas mãos, tal qual o oleiro também o tinha, Ele tem uma matéria-prima. O certo é que a diferença desse oleiro, que é o Deus de todas as coisas, é porque foi Ele que criou a matéria-prima. Ele conhece bem a matéria que Ele tem. E a matéria-prima dele é o barro. Algo que, de pouco valor, de pouca forma, mas uma coisa, maleável. Que pode ser impresso nele, aquilo que for colocado, aquilo deixa a sua marca. Tanto é que, né, a nossa arqueologia agradece, né, a existência do barro. Porque muitas coisas hoje, né, são analisadas através disso. E é um Deus que toma um material que Ele constituiu. E Ele dá valor e beleza. Tanto é que nós estamos aqui. E diz, né, no início da palavra de Deus, né, e criou Deus os céus e a terra, mas numa parte dele diz o seguinte, que tendo tomado, pois, do pó da terra, o que Ele formou? O homem. E depois, né, como dizem, né, o homem foi o rascunho, a mulher, né, a obra completa. Não sei bem qual que foi a mente de Deus, se bem que realmente, diga-se de passagem, melhorou muito, né? Melhorou muito. Mas a verdade é que a matéria-prima usada por Ele é aquela que Ele mesmo criou. E é uma matéria-prima que, na verdade, Ele sabe que ela só pode ter valor se estiver nas mãos de quem sabe trabalhar bem. Por isso, esse nosso Deus tem uma matéria-prima nas mãos. E está aqui ela, sendo trabalhada a cada dia, sendo moída a cada dia. Muitas vezes nós parece que estamos tão envolvidos com as nossas próprias coisas, os nossos afazeres, que nós nos esquecemos que nós estamos na roda de um oleiro. Alguém escrevia, né, sobre isso, dizendo que, como era na antiguidade, né, aquele instrumento, né, aquela máquina, uma baita de uma roda embaixo, ligada a uma menor em cima, com a de baixo ele virava, né, com os pés, e na de cima ali ele colocava, né, o barro disforme, e ali ele começava a trabalhar. Muitas vezes nós não percebemos que a cada dia da nossa vida, essa roda está virando, e você está colocado nela, e tem mãos que estão sobre você. Nós somos a matéria-prima sendo trabalhada por Deus. Eu e você não somos um produto acabado, mas Deus está nos trabalhando. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse Deus que trabalha, é que Ele trabalha com propósito. Você já tentou fazer alguma coisa e você não sabia qual que ia ser o final dela? Eu já vi cada trabalho de escola, dar cada coisa esdrúxula. Mas quando você vai com algo que tem um propósito, a palavra do Senhor nos afirma que, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o que Deus já sabia? O nosso nome. Quando ainda éramos substância que não tinha nem forma, o Senhor já sabia como que seria a minha e a sua carinha hoje. Perdemos aquela beleza do bebê, mas a verdade é que Deus já nos conhecia. Deus nos trabalha com um propósito. O Deus que criou todas as coisas não nos criou apenas para um propósito individual. Falo que a gente hoje, acho que no mundo que a gente vive, a gente pensa que todas as coisas nos focam. Todas as coisas têm que correr para o nosso bem. Mas a verdade é que nós fomos inseridos nesse projeto eterno de Deus, porque Ele tem um propósito. Deus te deu uma carreira, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma igreja onde você congrega, mas a verdade, tudo isso faz parte de um projeto maior de Deus. O objetivo maior de Deus não é fazer com que você seja plenamente feliz com aquilo que pode
trazer tranquilidade. Mas a verdade é que aquele que nos conheceu e nos predestinou, antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para que fôssemos a imagem do Seu Filho. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus quer gerar em mim e você, é que a gente possa se parecer com Jesus. E aí o negócio fica complicado. Porque o que Jesus mais fez em toda a sua vida foi se despir de tudo aquilo que era próprio dele. Já nos diz lá em Gálatas, né? Que Ele, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se humilhou. Sendo obediente até a morte. Morte de... Meu irmão, você aceitou um chamado de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Mas esse chamado de Deus é que para que eu e você nos pareçamos mais com Cristo. Lembra que você está rodando. Você está na mão do oleiro. Está ok? E o objetivo final do oleiro é que eu e você sejamos muito parecidos com o Filho eterno dele. Agora, para que isso aconteça, você pode ter certeza que muitas coisas não agradáveis a nós podem vir a acontecer. Há uma perfeita e agradável vontade de Deus, e nem sempre ela é muito agradável e perfeita para nós. Deus, Ele trabalha com propósito. E uma última coisa, Deus tem um método. Nem sempre esse método é o menos dolorido. Eu falei para vocês, né, como que funciona ali a roda, né? Você já deve ter visto na televisão isso. Mas quando o oleiro coloca ali aquele pedaço de barro, não tem forma nenhuma, aquilo está espalhado. Para que aquilo ganhe forma, começa a rodar, então ele tem que imprimir força. A força para que ele possa apertar e aquilo comece a tomar uma posição horizontal, para que então ele possa ali começar a formar o barro. Em seguida ele vai colocando mais atrito. E no final ele vai raspando. Ele vai tirando rebarba. Deus tem um método, e esse método tem a ver com moldar. Há outras ilustrações, né? Eu até costumo brincar com isso, eu brinquei com os jovens outro dia, que nós somos também comparados a uma joia preciosa, não é? A gente gostamos de nos pensar, né? Somos uma joia encontrada por Deus. E realmente somos. Mas uma joia tosca. Uma pedra bruta. O que faz com que uma pedra se torne preciosa? É a sua lapidação. Para que isso aconteça, meu amado, vai ter que sofrer. É martelada. E bate. E eu costumo, a brincadeira minha é essa, que eu costumo dizer que lixas são usadas para que isso aconteça. Para que uma pedra se torne rara, para que se torne preciosa. Mas vai depender, as lixas têm vários tamanhos, né, que se usa. Existe a lixa mais grossa, que é para o começo, depois tem aquela lixa mais fina, e aquilo vai, né, até que se torne aquela bem fininha, que é para o acabamento. E a brincadeira com os jovens que eu brigo, eu falo assim, olha, todos somos joias preciosas, amém? Mas também todos somos lixa. Deus nos colocou um do lado do outro, que muitas vezes não entendemos. Às vezes é muito mais fácil ser cristão sozinho. Mas quando somos colocados em uma comunidade em que temos que mostrar os nossos defeitos e as nossas diferenças, onde nem todos concordam com aquilo que a gente concorda e gosta daquilo que eu gosto, nisso eu sou trabalhado. Eu permaneço num corpo, não porque todos são iguais a mim, mas porque todos seguem a Cristo. O nosso modelo não sou eu ou qualquer um de vocês, o nosso modelo é Cristo. E a verdade é que quando o irmão faz algo, ou minha esposa, os meus filhos, ou eu na vida dela, Deus está nos trabalhando, Deus está nos lixando. Aí eu costumo dizer que, como eu disse, lixa tem de todo tipo, né? Tem aquela lixinha, né, que você usa quando termina a parede, né, para dar aquele última mão de massa corrida. Tem aquelas lixas que as mulheres usam, né, para lixar a unha. Tem umas outras que é para o calcanhar, então ela já vai ficando mais grossa. Aí alguém já brincou, pastor, tem esmeril também. Ela é uma lixa, né? Já viu aquele esmeril?
Mas eu me lembro, né, eu não sou mineiro, mas lá no interior de São Paulo fazem muita pamonha ainda, pelo menos a minha mãe faz, né? O antigo ralador que falam, né, era aquele de lata de óleo, que você furava com aqueles pregos, né, que era de 4 assim, ficava aquilo lá, você catava o milho, o problema é que o dedo às vezes ia junto. Eu não sei qual que é qual que é a medida da sua lixa, mas a verdade é que se Deus colocou uma lixa grossa do seu lado é porque você precisa ser trabalhado, né? Porque se você fugir dessa, Deus vai pôr outra. Fugir da, Deus vai pôr outra. Mas a verdade é que Deus tem um método. E o método de Deus nunca é essa, sabe? Você já escutou, né, aquilo que pai que faz tudo que o filho quer, o que acontece? Ele pode não ver o filho chorar hoje, mas com certeza no futuro é ele que vai chorar. Deus, ele não passa a mão na cabeça daqueles a quem ele está trabalhando, mas Deus trabalha. Nós estamos em construção. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde é que Deus continua com os olhos voltados para mim e para você, e Deus está trabalhando. No dia de hoje, alguma coisa boa foi construída na minha e na sua vida. Como amanhã, se você abrir os seus olhos, Deus continua a rodar aquela roda do oleiro, e Ele continua com as mãos trabalhando a minha e a sua vida. A segunda coisa que eu quero que você se lembre é que nesse trabalhar de Deus, muitas vezes, o quebrar e o restaurar fazem parte do processo. Aqui nos diz que, versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a refazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Meu irmão, eu não sei talvez o que possa ser um grande quebramento desse vaso que estava na mão do oleiro. Mas eu sei que Deus nos trabalha com as circunstâncias naturais da vida. Desde o crescimento do ser humano, nós somos trabalhados por Deus. É a criança, quando tem que aprender a andar, que tantas vezes cai e se machuca inteiro. É o adolescente que começa a crescer os seus braços e, de repente, o copo, né? Ele está mais longe, ele acha que está tão perto, ele vai e derruba. É quando ele começa, né, a querer decidir o que ele vai fazer da vida, e naquela convulsão de sentimentos, e para não dizer também, né, outros tipos de coisas que existem dentro do organismo, né, que ficam doidos com tudo. Quando você chega numa hora de ter que resolver uma coisa profissional, e você não sabe o que fazer, onde fazer, para onde ir, se casa, se não casa, quando casa, de você se muda de emprego, se não muda, e tantas outras coisas que são naturais. É o envelhecimento, quando nós não podemos mais subir na árvore como a gente subia antigamente, onde a gente não percebe, né, que as nossas limitações estão se impondo a cada dia. É quando vai chegando naquele limiar de que eu sei que, se tenho realmente crido em um Deus que controla a minha vida, que eu não preciso temer nem a morte. Mas o temor vem, concordam comigo? São coisas naturais da vida. Isso daí é um mover, é a mão de Deus apertando. Nos amadurece. Mas muitas vezes parece que algumas circunstâncias mudam o rumo da nossa vida. Eu já convivi com pessoas que tiveram a sua realidade alterada por causa de circunstâncias. Uma enfermidade que vem, onde a pessoa se percebe que não é tão soberana sobre tudo, e ela deseja usar a sua vida com uma finalidade diferente. Ou quando ela entende de Deus que, embora ela tenha uma profissão, Deus quer usá-la, porque ela não importa se tem casa, se não tem, se tem carro, se não tem, Deus quer usá-la em outro lugar bem distante, de repente entre refugiados, ou num país onde ninguém ouviu falar de Jesus, e essa pessoa abandona tudo, casa, consultório, como vocês mesmos bem ouvirem dos missionários que nós auxiliamos aqui, e que lá em Brasília deixou vários bens para que pudesse seguir o Senhor. São decisões que alteram profundamente a vida, não apenas coisas que acontecem conosco, mas com pessoas a quem a gente ama. Essas coisas podem nos quebrar, e nessa hora, o oleiro ele pode nos refazer de novo. Mas também uma coisa que pode alterar o rumo da nossa vida é o pecado. Quando nós agimos de forma em que desagrada o coração de Deus,
E Deus tem que nos consertar, nos mudar, nos moldar. E nisso Ele pode vir. Aquilo que estava errado, Ele pode vir ali, botando as suas mãos e refazer esse vaso. Muitas vezes nós não entendemos porque os problemas batem à nossa porta. Como gostaríamos de ser aqueles cristãos tão fortes na fé, como se tivesse aquele anjo, né, que ordenou-se que fosse pintado os umbrais da porta, como lá no caso dos primogênitos, lá na saída do Egito, em que o anjo da morte, ou da doença, ou da privação, entrasse na nossa casa. Mas a verdade, como já vimos outro dia, né, a graça comum que estudamos, Deus Ele manda a chuva sobre maus e bons, como Deus faz também nascer o sol sobre justos e injustos. Nós estamos debaixo dessa graça comum de Deus, mas também como estamos debaixo dessa mão poderosa de um Deus que não apenas nos colocou debaixo da graça comum, mas um Deus que tem um objetivo para mim e para a sua vida. É um Deus que vai nos moldar quando é necessário que isso seja feito. Só que muitas vezes, nesse mover de Deus, eu não entendo aquilo que eu sou. E eu queria que você se lembrasse de algumas coisas que são importantes. Temos barro aqui ou não? Amém? Primeira coisa, você é frágil. Você entendeu? Você é frágil. Meu irmão, muitas vezes nós nos achamos tão fortes em relação às coisas. Não somos de ferro, somos de barro. Meu amado, facilmente projetos humanos se quebram. Tem que começar tudo de novo. Vai para o zero. Porque, na verdade, o que Deus espera que a gente perceba é que nem toda força humana pode nos levar em algum lugar. Paulo teve que reconhecer isso. Paulo chegou a dizer: não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. E ele me disse, quando ele pede a Deus, que mude uma realidade, Deus diz a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, Paulo vai dizer, por isso de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim, o quê? O poder de Cristo. Meu amado, eu quero que você se lembre a cada dia da sua vida, por mais que você já seja um ótimo profissional, uma faculdade, você tem tudo reconhecido, você ainda continua sendo fraco, porque isso é a palavra de Deus que nos diz. Uma segunda coisa que a gente tem que se lembrar, é que eu não tenho tanto valor como eu acho que eu tenho. Lembra de uma coisa, barro não é disputado por governos. Briga-se por petróleo, por ouro e por outras coisas, mas por barro, pode talvez ter um barro que seja mais raro, mas barro você encontra para tudo quanto é canto, não é verdade? Em qualquer sola de sapato, em dia de chuva, nós moramos ali em Dourados, e diga-se de passagem, para nós um grande problema era o barro. Eu falo que na época de calor, nós tínhamos que manter a casa fechada, porque essa terra entrava por tudo quanto é lado, por causa do pó. Mas quando chovia, a gente não conseguia manter a casa limpa, porque você podia estar com um sapato bem fechado. Pisou no molhado, você podia jogar meias fora, porque entrava barro. Barro. Barro, na verdade, não é raro. E muitas vezes eu creio que a gente se enche de tanta vaidade, achando que a gente é insubstituível. Alguém disse o seguinte, Deus nos fez do pó, mas alguns pensam que foram feitos de porcelana, ou de um outro material. Meu amado, lembra do seguinte, vai devagar com andor, porque você é de barro, nada mais do que isso. Por isso, meu irmão, eu falo que às vezes a gente exige tanto de Deus, eu falo que há tantos filhos, as minhas não estão aqui, estão lá trabalhando, então eu posso falar, nunca foram de chegar e querer dar de dedo no nariz, mas você já viu um filho que chega diante do pai e fala, eu me lembro na história da cristandade, em uma época, eu creio que isso já não existe muito mais, em que o povo exigia de Deus, não porque o Senhor disse, o Senhor tem que cumprir, porque diz a tua, eu acho que Deus olhava do céu e falou assim, opa, dá para baixar esse dedinho aí? Quem você acha que é? Meu amado, nós somos o quê? Barro. Uma outra coisa, barro não tem querer.
Muitas vezes nós entendemos que nós podemos direcionar Deus naquilo que é o melhor para a nossa vida. E nós sabemos fazer isso, hein? Tá ok? Você sabe fazer. Dá uma olhadinha nas nossas orações. Deus, eu quero desse jeito, desse jeito. Nós aprendemos uma época a orar, né? Porque eu tenho que orar específico. Você se lembra disso? Ouviram essas? Você vai ter livro hoje ainda. Não vou indicar para você qual é, que senão você vai ter a xeretice de querer ler e não... Né? Mas se você falar, não, eu quero um carro. Dizia o seguinte, eu tenho um carro. E o carro tem que ser daquela marca, tem que ser daquela cor, porque muito anjo estava trazendo o carro. Mas como você não definiu que cor que era, então o anjo teve que levar embora. Muitas vezes eu acho que o eu exigir de Deus aquilo que eu quero, meu amado, vaso não tem querer. Diz aqui o texto que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ele o fez como bem lhe pareceu. Isaías vai falar sobre isso e fala assim, porventura dirá o barro que o formou, que fazes? Meu irmão, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você sabe o que é melhor para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua vida profissional, eu sei, mas uma coisa, Deus não está interessado no que é melhor para você no sentido humano, mas Deus deseja gerar em mim e você, que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus, e às vezes sabe o que Ele precisa fazer? Não é acrescentar aquilo que eu preciso, mas é tirar aquilo que eu acho que é importante, e muitas vezes eu vejo como obra do capeta, quando as coisas não estão indo para o lado que eu sonhei, porque o mundo, ele diz que o melhor é quando eu sou desse jeito, quando eu tenho aquilo, quando eu tenho aquilo outro, e de repente Deus só vai tirando, não que Deus seja tirano, mas Ele tira aquilo que é necessário, sabe para quê? Para que eu possa perceber que é Ele que controla as coisas, Deus é o que controla todas as coisas, conforme pareceu bem fazer. O barro não tem opção a não ser se render nas mãos do oleiro. Mas como é duro ser barro passivo. Como é duro ser aquele que se entrega. Porque normalmente nós resistimos. E eu quero falar para você, o oleiro, ele não vai atentar para aquilo que você acha que é bom. Senão eu sempre fui xícara. Por que agora vai querer fazer de mim um vaso? Eu sempre fui tigela, esquece. Mas eu era um vaso daquele jeito, esquece. O que você vai querer dizer para o oleiro? É ele que sabe. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Mas uma coisa nos alegra o coração. Se tem algo que esse artista pode fazer, é resgatar a mediocridade do barro e transformá-lo numa obra de arte que pode ser admirada. Quando ele pega um barro que é igual a todos, tem a mesma cor, o mesmo jeito, mas ele começa a trabalhar, e o barro se deixa moldar. À medida que isso acontece, nós vamos ganhando valor, porque estamos sendo trabalhados debaixo do propósito, debaixo da visão, daquele que sabe que tem para mim e para você um projeto eterno. Paulo mesmo vai dizer o seguinte, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. E o verso seguinte, parte B, vai dizer o seguinte, e todos nós somos obra das tuas mãos. Eu e você, obra desse Deus. Amém? E por último, eu quero que você se lembre disso. O melhor lugar para se estar é nas mãos do oleiro. O melhor lugar para se estar é nas mãos do oleiro. Sabe por quê? Porque nas mãos do oleiro sempre há esperança. Meu irmão, por mais que você tente correr para muitos e muitos lugares, por mais que você fale, mas o que eu posso fazer? A única coisa que barro pode fazer é se entregar nas mãos do oleiro. Enquanto nós estamos na mão do oleiro, nós temos a possibilidade de ser refeitos segundo a vontade dele. E é interessante
que quando ele está trabalhando esse texto, no capítulo 19, né, falando com Jeremias, ele vai usar um outro artefato feito pelo oleiro. Dá uma olhada no capítulo 19, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos, do povo e dos anciões dos sacerdotes. O que Jeremias tinha que fazer? Você vai, compra uma botija, reúne os líderes do povo, e você vai dizer o seguinte: você vai pegar essa botija, quebrar, e vai falar assim: assim é o povo de Israel, porque saiu das minhas mãos, e eu não posso mais restaurar, porque vocês já se tornaram uma obra acabada. E então, né, alguém dizia o seguinte: meu amado, sabe qual é a nossa salvação? É saber que nunca somos uma obra acabada. Enquanto estivermos sobre a terra, eu quero que você se lembre que nós sempre seremos uma obra em construção. O barro, enquanto ele estiver na mão do oleiro úmida, ela pode ser moldada. Enquanto eu estiver nas mãos de Deus, sabendo que Ele cuida de mim, Ele pode fazer de mim o que Ele quiser, moldar da forma que for. Mas se um dia eu me afastar dessas mãos, eu posso até me tornar algo de grande apreciação, nas grandes prateleiras ou nas grandes vitrines, por causa do poder, por causa da influência, por causa disso, por causa daquilo. Mas quando eu saio nas mãos do oleiro, eu posso me tornar uma obra acabada. Mas enquanto eu estou nas mãos desse oleiro, eu estou sendo trabalhado por ele. Então, se tem uma coisa que pode me manter tranquilo, é de saber que eu estou nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro o barro não estraga. Você fala: mas por mais coisa que eu já fiz a minha vida, porque olha, eu não tenho, né? Não fui eleito para presbítero, nem para diácono, isso e aquilo, porque, meu irmão, o importante de você saber na sua vida é que você está sendo trabalhado por Deus, de estar sendo trabalhado a cada dia para que se pareça com Cristo. E a verdade é que quando alguma coisa se desfaz, estando nas mãos do oleiro, Ele pode recomeçar, e Ele pode transformar você em algo ainda melhor. E é o que eu espero de Deus para a minha vida. Todo mundo sabe, aí a gente foi falar de manhã, né? Passei por uma experiência meio complicada, né, de um assalto, e não foi um vaso quebrado, mas foi um vaso batido, né? Senti aí umas pressões. Meu irmão, as coisas que acontecem com a gente podem, em um lugar, nos levar para longe ou nos levar mais para o aconchego do nosso Deus. Eu posso ter a certeza, né, de que o barro nunca se estraga, porque a graça de Deus é que mantém esse barro como barro, sabendo que não tenho valor, não tenho querer, mas eu sei nas mãos de quem eu estou. Você sabe também nas mãos de quem você está? Para concluir, eu contei um dia para os jovens isso, quando eu falei com eles, que eu li uma historinha de um pastor, que, eu acho que até, não sei se eu até falei aqui na igreja já, que um cristão saiu de manhã para trabalhar e foi fechado por um barbeiro, né? Coisa que não acontece aqui em Curitiba, lógico, né? E ele ficou muito irritado com aquilo, muito irritado. E perseguiu aquele motorista. Eu não sei o que ele iria fazer, porque crente não pode xingar, não pode falar palavrão, não pode fazer nenhum gesto obsceno, né? Mas talvez aquelas caras são, né? Quando você faz, né? Mas que quando ele foi chegando perto do outro carro, atrás ele viu um adesivo escrito assim: calma, Deus ainda está trabalhando comigo. Calma, Deus ainda está trabalhando comigo. Não sei se aquele homem daquele carro tinha consciência disso, mas quem estava dirigindo entendeu o recado. Porque é verdade, nós julgamos os outros por aquilo. A gente não sabe se estava querendo levar um filho para um médico, se estava com algum problema sério. Não é assim. Nós sempre julgamos o pior. Nós nunca pensamos aquilo que pode estar acontecendo. Mas eu contei isso em uma igreja. E então um dia apareceu um jovem, né, num outro culto, com uma camiseta muito diferente. E ele tinha um negócio escrito assim: em construção.
Você, minha filha, o que é isso aí? Eu falei assim, não, pastor. O senhor não pregou, falou daquele homem que tinha aquele adesivo dizendo que Deus ainda estava trabalhando? Falou assim, ó, eu quero que quando as pessoas olhem para mim, que saibam que eu entendo que eu não sou uma obra completa. Mas eu estou em construção. Meu amado, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. A obra dele não está concluída. Deus está trabalhando. Está difícil. Você não está entendendo o que está acontecendo, meu amado. Barro não tem que entender. Barro tem que se entregar nas mãos daquele que pode fazer da nossa vida algo de real valor. Ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe onde tem que apertar. Para que no final, eu não sei se vai ser naquele dia, quando vai ser queimado esse barro. A gente pode ser comparado, em outras partes da Bíblia fala que de um vaso acabado, mas a ilustração aqui é nos colocarmos como barro e não como um vaso acabado. Continue sendo barro. Continue nas mãos de Deus. Continue moldável. E permita que o Senhor te restaure e faça de você um restaurador de vidas. Eu me lembro de um cântico bem antigo, que a gente junto cantava, e se você sabe, eu queria que você cantasse comigo, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E alguém dizia, continuando assim: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Que o Senhor possa estar nos fazendo lembrar a cada dia quem somos, mas das mãos de quem nós estamos. Que Deus abençoe. Mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu. Meu Senhor,
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Vamos colocar em pé, instrução da palavra de Deus. Conforme Mateus, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, fazei isto, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Vamos orar. Senhor, somos barro nas mãos do oleiro, que figura preciosa da Tua palavra. Lembrados que somos da qualidade de que somos feitos, simples, frágil, suscetível, mas ao mesmo tempo estamos nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus que molda, transforma, renova, traz vida, sopra o hálito de vida. E quando acercamos esta mesa, reconhecemos o hálito de vida eterna que o Senhor soprou no nosso coração pela obra de Jesus. A flor plantada no jardim, que foi pisada, pisoteada, como a uva esmagada que está aqui no cálice, para trazer-nos redenção. Recebemos, ó Deus, a Tua graça, acolhemos no nosso coração Teu grande amor, e externamos agora a unidade da família da fé, daqueles que podem dirigir-se a Ti como o Pai de todos nós, quando oramos juntos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Jesus tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Estás presente aqui, ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de Ti. Juntos lembramos Tua cruz, por nós sofreste ali, por Tua graça divinal, vivemos para Ti. Desperta, anima, eleva os Teus, fazendo-os discernir que Tu presente, ó Cristo, estás, Teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo.
nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que regressarás em majestade. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus é o que nos traz a salvação. Ele derramou o seu sangue na cruz. Ali, o seu precioso sangue foi vertido, para que por ele nós fôssemos lavados, transformados e redimidos. Somos levados pela nossa fé a entender que nada foi feito por nós. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós sabemos que o Senhor nos tomou nas suas mãos. Ele nos tirou do abismo do pecado, tirou do império das trevas para o reino da sua luz. E assim nós estamos neste momento, neste local, agradecendo, buscando comunhão com aquele que nos deu vida, sabendo que esta vida é dada a nós pelo seu amor, pela sua graça. E agora, em memória do que ele fez por nós, é que nós participamos desta ceia, sabendo que esta ceia é a memória da nossa redenção, do que Cristo fez por nós. Nós não poderíamos fazer. Nós não temos idoneidade para fazer. Somente Cristo tem esta idoneidade. E Ele fez por nós, fez por mim, fez por você, fez por todos nós. Nós agradecemos e louvamos a Deus por este ato de bondade, de graça e de salvação. Tomai, este é o meu sangue que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será.
viste a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e Coloquemos-nos em pé. Queria desafiar, sei que aí estamos meio espalhados aí nos bancos, mas quero fazer um desafio que a gente possa dar às nossas mãos. Estamos sendo todos trabalhados igualmente pelo Senhor, né? Então estamos numa mesma condição. Sabemos que diante de Deus somos aquele material a ser trabalhado e juntos nós caminhamos, sendo igualmente cuidados pelo Senhor. Nesse cuidado, também somos instrumentos uns na vida dos outros. Amém. Ó Deus, eu coloco essa semana diante do Teu altar. Sei, ó Deus, que haverão desafios e medos e problemas que estarão diante de nós, mas queremos pedir que o Senhor vá à nossa frente. Acima de tudo, ó Deus, que o Senhor nos encha o coração da Tua palavra, possamos perceber a Tua presença, que possamos abrir os nossos olhos não apenas para as nossas próprias necessidades, mas também sermos um instrumento Teu na vida daqueles que o Senhor colocar ao nosso redor. Pai, usa-nos como um instrumento Teu, porque eu sei que isso é um trabalhar para que possamos nos parecer com Cristo. Pai amado, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que as ternas e infindáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, irmão, e sobre toda a igreja de Cristo, que se espalha por toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aonde está, está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E Deus abençoe uma semana debaixo do cuidado paterno. Mais uma. O Senhor, campos, anjos ao redor da sua vida.